Bom dia, irmãs. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da revista O Bater do Coração de Paulo. Nós hoje estudaremos a lição de número 10. O texto base dessa lição é 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, e o tema da lição é a prova do seu amor. O versículo de memorização é 2 Coríntios 8, versículo 9, que diz o seguinte: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nestes capítulos, Paulo expressa com amor e gratidão a questão da mordomia, a nossa responsabilidade em gerir aquilo que Deus colocou à nossa disposição. E aí vamos iniciar com 3 perguntas. A primeira: você contribui para a sua igreja local? A segunda: quais são os motivos para a sua contribuição? E a terceira: quais são as perspectivas de um casamento se o noivo reclama do preço do anel do noivado? Pense aí e depois você responde. Temos o primeiro tópico, que fala sobre o entusiasmo dos macedônios. O texto é 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Nesse texto, mostra quando Paulo apelou aos coríntios que se encontravam em Acaia, que era a parte sul da Grécia, usando como exemplo os crentes macedônios, que eram da parte norte da Grécia. E os crentes macedônios fizeram um propósito para coletar e atender aos crentes pobres da Judéia. O texto diz o seguinte: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. No versículo 1, ele fala sobre a prova da graça. A contribuição que foi feita ali pela igreja da Macedônia foi uma prova do que haviam recebido, que era a graça de Deus. E essa palavra graça foi mencionada várias vezes nesse capítulo 8, nos versículos 1, 6, 7 e 19, e no capítulo 9, nos versículos 8 e 14. Deus concede essa graça aos crentes, e essa graça pode ser desenvolvida quando permitimos que Deus opere em nossas vidas. No versículo 2, ele fala da pobreza dos ofertantes. Foi uma oferta generosa dos macedônios que não se baseava na riqueza, porque eles eram pobres. Mas podemos ver nas palavras de Paulo que houve abundância de riqueza e generosidade. E hoje, muitas vezes, nós vemos igrejas pequenas que contribuem com grandes quantias. E, por vezes, igrejas grandes não contribuem da mesma forma. E isso, humanamente falando, é improvável, mas para o nosso Deus tudo é possível. No versículo 3, ele fala sobre o poder na contribuição. Esse poder, ele significa força e capacidade, porque eles deram além das suas posses na contribuição ali para os judeus. No versículo 4, ele fala sobre o privilégio de dar. E esse versículo mostra que Paulo até ficou relutante em levar a oferta, ou não sabemos se pela quantia, se ele achou que era demasiado. Mas
eles rogaram para poder participar desse ministério e poder entregar aquela contribuição. Então, nós vemos que Deus considera a nossa contribuição não pela quantia, mas pela circunstância e pela atitude de quem dá. Nós temos como exemplo a oferta da viúva, no livro de Lucas, capítulos 21, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: E viu também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que se lançou mais do que todos esta pobre viúva. No versículo 5, ele fala sobre a prioridade na contribuição. Então, os macedônios, eles haviam colocado prioridades na ordem daquilo que iriam fazer. Primeiro, eles se deram e depois eles deram o seu dinheiro. Então, quando Deus controla o nosso coração, Ele controla todos os nossos atos. Em primeiro lugar, Deus deseja o nosso coração. E seria importante que a gente examinasse as nossas prioridades, se elas são prioridades bíblicas e se elas estão colocadas nessa ordem que os macedônios colocaram, primeiramente nos entregando. No segundo tópico da nossa lição, fala do encorajamento da parte de Paulo. Os versículos dessa parte são 2 Coríntios 8, os versículos de 6 a 8, que dizem o seguinte: De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabaste esta graça entre vós. Portanto, aqui, como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do amor. Neste texto, Paulo está encorajando a eles a excederem em tudo, como já faziam, né, para que também nesta parte financeira eles estivessem estando em abundância. O encorajamento de Paulo se deu ali em tarefas, em graça e em amor. O encorajamento em tarefas está no versículo 6, onde ele estimula e encoraja ali os coríntios a contribuir, mostrando que Tito era um dos representantes dele em todas as suas ações. E contribuir não pode ser um ato impulsivo ou momentâneo. Ele tem que ser de uma forma consciente e com propósito. No versículo 7, ele fala do encorajamento para abundar nesta graça. Então, a igreja de Corinto já tinha muitas qualidades recomendáveis, em tudo, na palavra, na fé, no conhecimento e no amor. Eram características espirituais que eram demonstradas ali através dessas virtudes. E o uso do recurso do cristão também deve refletir esse desenvolvimento espiritual. No versículo 8, ele fala do encorajamento para a autenticação do seu amor. E ali ele deixa claro que não está forçando ninguém a contribuir, né, que era uma coisa que eles deveriam fazer de vontade própria. Então, a contribuição por sua própria natureza não é algo forçado. Ele falou ali com sinceridade e mostrou que era necessário, para contribuir, agir com amor. E nós temos a maior expressão do amor em João 3,16, né? Aquele versículo muito conhecido que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na terceira parte dessa nossa lição, existe o exemplo do Senhor, o versículo 2 Coríntios 8, 9, que diz o seguinte: Porque já sabeis
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, nós temos duas questões, da riqueza à pobreza, e nós temos nisto Cristo, e da pobreza à riqueza, o cristão. Da riqueza à pobreza, nós temos, às vezes, alguns casos de pessoas que eram afortunadas e que perderam o que tinham por administrar de uma forma errada, por questões econômicas. Algumas até chegam a dar uma parte daquilo que tem simplesmente por filantropia. Mas no caso de Jesus Cristo, a questão não foi essa. Ele veio aqui, habitou entre nós, se fez pobre, morreu em nosso lugar para nos salvar e nos dar a vida eterna. E da pobreza à riqueza nós temos o cristão, porque quando Cristo se tornou pobre, nós nos tornamos ricos. E essa riqueza, ela não é uma riqueza financeira, não é uma riqueza humana, né? Nós estaremos tendo a nossa riqueza na parte espiritual e em glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos a primeira parte dessa lição de número 10.